Olá, o Trajetórias já está no ar. Hoje nós seguimos nossa série em homenagem aos educadores, essas pessoas que transformam a realidade em que vivem e que nos mostram que dá para acreditar num futuro com mudança e esperança. O nosso convidado é vereador aqui da casa, mas também é professor de biologia. Vereador professor Alex Fraga, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Uma saudação especial aí para a audiência da nossa gloriosa TV Câmara. E vamos conversar então sobre essa profissão, sobre esse ofício, né? Ou esse martírio. A gente está acostumado a ver o senhor aqui na telinha enquanto vereador, né, professor? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a educação, né? Sobre como que ela entrou na sua vida, como que o senhor se descobriu professor? Bom, de certa forma eu me descobri por acaso, né? Quando eu busquei o curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a minha ideia inicial era ser pesquisador, né? Trabalhar com ciência, produzir conhecimento científico. Só que mais para o final da minha graduação, eu comecei a dar aulas particulares e comecei a gostar, né, de interagir com as pessoas, né, de tentar ali salvar aqueles desesperados no final do ano que precisam fazer prova de recuperação e tudo mais, corda no pescoço. E com o gosto, né, pelas aulas particulares, eu resolvi fazer algumas cadeiras da licenciatura, né, e no final acabei terminando o curso, concluindo a graduação como licenciado em Ciências Biológicas e desde 2001, né, estou em sala de aula aí trabalhando com essa gurizada. A gente brinca em ser um martírio, mas a gente sabe que realmente é um desafio, né, vereador? Ser professor no Brasil não é uma atividade fácil, né? Como é que o senhor lida com isso no dia a dia? Como que o senhor observa não só a valorização da profissão, né, mas o próprio sucateamento da profissão também? A profissão, né, dos professores e professoras, ela está ficando cada vez mais difícil, né? Nós somos muito exigidos, muito demandados, né? Nós temos, e eu posso falar porque tenho já uma boa trajetória, né, dentro da profissão. E quando eu iniciei, né, ao final de cada trimestre, nós apresentávamos para a secretaria uma tripinha de papel, né, em que constava ali o nome da turma, né, a identificação da turma, o número do estudante, a nota final do trimestre e o número de faltas. E a secretaria fazia a digitação, imprimia os boletins. Hoje em dia, a maioria das escolas informatizou esses processos. Então, os professores assumiram essa função que antes era uma função burocrática, técnica do quadro da secretaria das escolas, né? Então, a criação ou a aquisição de plataformas administrativas por parte das instituições de ensino fez com que o nosso trabalho fosse aumentado, né? E isso vem ocorrendo em diferentes aspectos, né? Hoje em dia nós temos, para o atendimento das crianças portadoras de alguma deficiência, nós precisamos elaborar pareceres descritivos, né? A gente não estabelece muitas vezes nota para aquele estudante porque ele tem peculiaridades, né, necessidades especiais que devem ser atendidas, né? A legislação nos obriga a isso. Então a avaliação é uma avaliação individual, né? E nós percebemos um aumento significativo, né, do número de crianças com alguns transtornos em sala de aula. Em algumas escolas, a gente chega a ter 6, 7, 8 estudantes que têm algum tipo, né, de necessidade e que a gente precisa fazer um processo avaliativo todo especial, né? Eu diria que dar aula antigamente, né, e avaliar os estudantes era muito mais fácil, né? Não mais justo, não correto, né? Mas hoje em dia isso aumentou significativamente a nossa demanda, né, em termos de tempo dedicado à profissão, né, o trabalho extra-classe, o trabalho que a gente tem em casa, ele é gigantesco, porque a gente precisa elaborar planejamentos de aula específicos para as necessidades de cada estudante, né? Então, tornar-se professor, né, laborar como professor é cada vez mais exigente e mais difícil. Isso faz com que nós tenhamos cada vez menos pessoas procurando esse ofício para trabalhar. Mas como é olhar para trás, vereador, e ver já desde 2021 que o senhor vem formando aí pessoas, né, nesse sentido, como que é olhar para trás e ver que o senhor hoje tem alunos que se desenvolveram muito bem, sabendo que o senhor pode ter sido inspiração para muitos deles, como que é olhar para trás e ver essa importância, esse significado que o senhor fez na vida deles?
Eu costumo dizer em tom de brincadeira, né, que a nossa atividade profissional, primeiramente eu coloco assim, né, eu busquei ser professor por causa da glória, da fama e da riqueza, né, obviamente. É isso que move todo professor, toda professora, né, a gente quer ficar rico trabalhando. Obviamente, né, isso é uma ironia, né, bem rasteira. A gente precisa, a gente gosta, a gente quer, né, participar da formação de indivíduos, né, desenvolver senso crítico nos estudantes. E quando a gente percebe que o olho deles brilha numa aula, né, porque finalmente eles conseguiram entender alguma coisa que antes era, né, completamente desconhecido, né, eles enxergam o mundo ao seu redor, mas muitas vezes não conseguem explicar fenômenos biológicos. Vou trazer ali a brasa para o meu assado. E quando eles conseguem compreender, né, toda essa beleza e essa riqueza que é a vida, né, o olho brilha, né, eles abrem um sorriso, e isso é muito bonito, é muito gratificante. Só que às vezes é difícil para a gente mensurar, né, medir o alcance do nosso trabalho, né, o quanto isso está fazendo de diferença. Por isso, há muito tempo, né, eu escolhi trabalhar também, além das escolas, com pré-vestibular. Porque no pré-vestibular, ao final de um ano letivo, né, tu consegue identificar o resultado do teu trabalho. Né? Tu pega listão, né, o nome dos estudantes, e aí nas redes sociais, o pessoal comemorando, isso tudo é muito bom, muito bonito. Né? E obviamente eu sinto um pouco de remorso quando algum estudante diz: professor, é por tua causa que eu fiz vestibular para licenciatura e eu vou ser professor. Aí, onde foi que eu errei? Estou rindo com respeito, vereador. Tô rindo mais ironia. Pois é, né? São muitas histórias para contar. Eu sei que o senhor deve ter muitas memórias, mas tem alguma em específica que o senhor lembra até hoje, vereador, que o senhor possa compartilhar conosco de sala de aula? Não, tem muitas mesmo, né? Mas eu acredito que a atividade dentro da educação popular, né? E eu desafio os meus colegas e as pessoas que gostam de fazer a diferença na vida das pessoas a se envolver e trabalhar um pouco mais com a educação popular. Né? Não necessariamente a educação formal, a educação básica, não necessariamente serem professores formados, mas contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Tá? Eu tive a oportunidade lá em 2011, né, de ajudar a organizar um projeto que transformou-se num curso pré-vestibular popular, né, que até hoje, né, funciona e com muito êxito, chamado Emancipa. Né? E os exemplos, os casos, né, as mudanças de realidade, né, os relatos de alguns estudantes que chegaram e, explodindo de alegria, disseram: eu vou ser a primeira pessoa da minha família, né, da história, que vai entrar numa universidade, né, e numa universidade federal, né, eu vou ser doutor, eu vou ser doutora. E isso não tem preço, né, não tem preço, porque quando a gente consegue plantar essa semente, né, a gente consegue identificar que esse estudante, esse futuro profissional, vai ser também, né, uma mola de impulsão para que outras pessoas próximas, né, também comecem a perceber que elas têm condições, né, que elas podem almejar algo melhor, que elas podem continuar os seus estudos, buscar a universidade, que aquele espaço também é para elas. Né? E educar pelo exemplo, né, é essencial. Né? A gente educa muito mais pelo exemplo, pelo compartilhamento de experiências, do que escrevendo num quadro, né, ou simplesmente decorando fórmulas e aplicando elas em exercícios. E é bem isso que o senhor fala, né, vereador? Porque a educação ela tem esse potencial tão grande. E aqui a gente fala mesmo não só dos professores, mas dos educadores sociais também, enfim, todo mundo que tem essa ferramenta, porque ela transforma não só o aluno, mas toda uma comunidade, né? Porque muitas vezes algumas iniciativas dos professores em sala de aula, os alunos vão replicar em casa, né? Então, eu lembro que a coleta seletiva ali, coisas que a gente aprendia na escola, eu fui levando para casa e os meus pais foram aprendendo. Então, isso são coisas que ficam na vida da gente, né?
Então, o professor, muitas vezes, o educador, ele não movimenta só o aluno, ele movimenta centenas de pessoas que estão ali por trás também, né? Mas infelizmente a gente precisava de um pouco mais de colaboração nesse processo dos espaços de poder. A gente está falando aqui dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre que, de certa forma, tem uma limitação muito grande em relação à sua atividade frente aos processos educativos. Obviamente, nós debatemos educação, nós temos uma comissão especial justamente para fazer esse debate, mas o nosso alcance é muito limitado. Só que dentro dos espaços de poder nós temos o Poder Executivo, nós temos uma Secretaria de Educação, que, em tese, deveria estar voltada única e exclusivamente ao desenvolvimento das pessoas, mas que, às vezes, não é bem utilizada. Por vezes, também, utilizada de forma muito danosa. Eu cito especificamente o caso da gestão anterior, que estava encabeçado pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior, onde o secretário que foi indicado para a pasta, o senhor Adriano Naves de Brito, mentia descaradamente em relação ao que estava acontecendo dentro das escolas. Ele propôs uma mudança curricular na rede pública de ensino municipal, dizendo que iria aumentar o tempo de aula dos estudantes, cortando a reunião pedagógica que acontecia quinta-feira nos últimos instantes. O problema é que, atrelado a isso, ele reduziu por dia de aula 30 minutos. Bom, eu não sou professor de matemática, mas no momento em que ele acaba com reunião pedagógica, que durava 1h30, e retira dos 5 dias da semana 30 minutos de aula, nós temos aí um déficit de atendimento aos estudantes. E ele, de forma muito debochada, trazia esses dados como se fosse a mais pura verdade. Eu estou acabando com a reunião, mas é para que o aluno fique mais tempo em sala de aula, receba mais instrução, informação, quando na verdade isso era uma grande mentira. Eu denunciei isso várias vezes, mas infelizmente a mídia dava espaço para o secretário, mas não dava espaço para contra-argumentação. E esse tipo de trato com a educação lesa as nossas crianças, os nossos estudantes, os nossos adolescentes, de forma muitas vezes irreparável, porque a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode dentro do nosso alcance. Mas se não há o empenho daquele que é o gerente, o gerenciador das políticas públicas, a gente não consegue avançar. Logo no começo, vereador, o senhor falou uma coisa muito importante que infelizmente é uma realidade. Cada vez menos pessoas desejam se tornar professores, A gente vê as licenciaturas quase vazias, hoje em dia, em função desse cenário que a gente tem. Olhando para o futuro, vereador, o que o senhor desejaria para a educação? O que o senhor acha que é essencial se modificar? Olha, eu desejaria que a minha profissão e a profissão dos meus colegas fosse reconhecida ou valorizada como a profissão de um juiz, de um médico ou de um político. Eles só existem por causa dos professores. Exatamente. Médicos não se formam por serem autodidatas. Eles receberam educação básica, eles receberam instrução para vencer a concorrência nos processos seletivos, que é enorme, cursos muito concorridos, e eles foram preparados tecnicamente para a atividade laboral deles. Mas, infelizmente, nós não temos essa valorização. E não sei se teremos. Talvez, Vanessa, e aí não sou eu que está dizendo, são os levantamentos feitos, o primeiro pela Folha de São Paulo e mais recentemente, se não me engano, pelo SESI, que publicou uma pesquisa, de que o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, vai ter um apagão de professores até 2035. Por quê? Porque não existirão professores suficientes para atender a educação básica do nosso estado. Ou seja, nós temos um número de vagas de professores e nós não teremos profissionais para ocupar essas vagas. E 10 anos depois, 2045, nós teremos um déficit de 10 mil profissionais para atender a educação básica. Isso é assustador.
mas talvez somente dessa forma, né, com a falta de profissionais no mercado, é que nós tenhamos efetivamente a valorização da profissão. Ou então, né, os governantes vão continuar fazendo gambiarras, como, por exemplo, né, eliminar a exigência de cursos de pedagogia ou licenciatura para trabalhar em escola. Né? Antigamente era assim que funcionava. Né? Na época do regime militar, tu não precisava ser formado, ter licenciatura para desempenhar a atividade de professor. Um engenheiro poderia dar aula de matemática. Né? Um médico, uma médica poderia dar aula de biologia. Né? Um advogado poderia dar aula de história, sociologia. Né? Talvez, né, a dura realidade, né, traga de volta esse legado muito ruim para a educação. Ou, quem sabe, se nós tivermos pessoas mais racionais, equilibradas e preocupadas com o futuro, né, da aprendizagem, da educação, nós tenhamos efetivamente um pouco mais de valorização dos profissionais que atuam nessa área. Tomara, é o que a gente espera, né, vereador? Porque realmente vocês são os reais heróis, né, dessa história. Então, até por isso que a gente está fazendo essa série, para mostrar a importância que esses profissionais têm nesse processo de transformar a sociedade no que ela é, ensinar as crianças, né, não só a lerem e escrever, mas tornar cidadãos, né? A gente sabe que a educação vem de casa, mas os professores, os educadores, eles têm uma contribuição muito importante na nossa vida, né? E tem também aquela questão, né, vereador, que o professor em sala de aula, ele também aprende muito. Tem algumas coisas que o senhor aprendeu nessa sua jornada enquanto professor, enquanto educador? A educação, ela é feita à base de trocas, né? É a famosa atividade dialética, né? Paulo Freire descreveu isso nos seus livros, mas infelizmente tem sido atacado por pessoas que não têm o menor conhecimento do legado de Paulo Freire. Né? Paulo Freire, eu vou me arriscar a dizer que ele é o maior especialista em educação que o planeta, né, já presenciou. Né? Existem centros de estudo sobre educação com o nome Paulo Freire em vários países, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, países ou locais, né, que realmente valorizam o processo da educação, né, e veem Paulo Freire como uma pessoa que revolucionou, né, a pesquisa dentro da educação, dentro do ensino, mas que, né, mentes limitadas, né, quase medievais, né, tentam demonizar. Isso é uma vergonha. Né? E só para te trazer mais um exemplo desse quadro difícil que a gente vai enfrentar, Vanessa, eu comecei a trabalhar em pré-vestibular em 2003. Geralmente no início das aulas, né, no início dos trabalhos, do ano letivo, abertura do ano, eu geralmente faço uma sondagem, né, com as turmas por onde eu passo, pedindo para que os estudantes levantem a mão. Quem é que vai fazer aí medicina? Levanta a mão. Direito? Levanta a mão. Psicologia? Tudo mais. Óbvio, não consigo fazer com todos os cursos, né? Porque são várias opções. Mas quando eu pergunto quem quer fazer biologia, quem quer fazer história, quem vai fazer pedagogia, antigamente eu fazia essa brincadeira, né, com a maioria dos cursos de licenciatura. Hoje em dia eu só pergunto quem é que quer ser professor ou professora? E meia dúzia de mãozinhas. Antigamente eu conseguia perceber dentro de cada turma que eu entrava um número significativo de pessoas que buscavam os cursos de licenciatura ou pedagogia, né, para se formarem professores, professoras. Hoje em dia é meia dúzia de gato pingado. A juventude não quer mais. Nós temos também a substituição do acesso às licenciaturas e cursos na área de formação de professores presencial. Está diminuindo a procura. As pessoas não querem mais fazer curso presencial. Em contrapartida, a oferta de cursos EAD aumentou demais nos últimos anos, mas não é procurada por jovens. Né? Não é procurada como fonte. Geralmente, quem busca cursos de EAD são pessoas que já trabalham como profissionais da área de educação, como monitores, ou que têm magistério, né, o antigo normal, curso técnico da área, e que querem completar a graduação para ter mais possibilidade de emprego ou melhoria, né, ascensão salarial. Então, são essas pessoas que estão ocupando os espaços no mercado ou oferta de cursos EAD na área da educação. Né? O que, se são pessoas que já estão em atuação, não está renovando o quadro, não está formando novos profissionais, né? A gente está qualificando alguns que já estão
em atividade. Mas, por isso, as estimativas dos estudos dizerem que precisamos nos preocupar. Teremos um apagão em breve de oferta de profissionais da educação. O senhor fala da juventude, mas mesmo com os pequenininhos, né? A gente via as criancinhas ali dizendo que queriam ser professores, e hoje em dia a gente não vê mais muito isso, né, vereador? Não, hoje em dia eles querem ser youtubers. É a nossa realidade, né? A realidade que o Brasil está vivendo. Tu grava qualquer porcaria, né? Faz um monte de palhaçada nas redes sociais aí e tu capitaliza likes e, de certa forma, tu monetiza em algumas plataformas esses likes. Então, provavelmente nós teremos aí uma geração de pessoas que vão ser, digamos, profissionais dos seus celulares. Que atitudes como a do senhor de ser professor, né, vereador, que isso no futuro aí se repita, né, porque se multiplique, porque a gente precisa voltar a valorizar a educação, precisa ter, né, olhar para os professores como eles realmente são, que são esses heróis que a gente já comentou aqui. Mas quero que o senhor finalize falando para a gente o que é ser professor para o senhor, vereador. Olha, isso é uma pergunta muito difícil. O que é ser professor? Tem uma frase que eu gostei muito, né? Não é minha, infelizmente, eu gostaria muito que fosse minha, né? Que nós, professores e professoras, nós trabalhamos com muito amor, né? Mas nós não trabalhamos por amor. Né? É uma profissão como todas as outras. E as profissões têm problemas, né? Tem ônus, tem bônus, mas obviamente, né, o amor não paga as nossas contas. Né? Então, eu acredito que a baixa remuneração, a falta de valorização, os ataques dos últimos anos que nós temos sofrido, né, nos acusando de sermos doutrinadores, isso tudo está prejudicando demais, né, e afastando cada vez mais a juventude desse ofício que é tão bonito. Né? Mas tentando aí definir, né, uma resposta para a tua pergunta, eu acredito que ser professor ou ser professora é ter a possibilidade de transformar. Né? Porque, né, eu respeito muito o legado de Paulo Freire, embora não seja a única fonte que eu utilizo. Né? Eu levo muito em consideração trabalhos de outros pesquisadores da área, mas Paulo Freire é uma grande referência. Né? Ele dizia já que a educação sozinha não muda o mundo, né? Mas tampouco o mundo muda sem educação. Né? Então, ser professor e ser professora é ter a capacidade ou a possibilidade e nos dedicarmos justamente ao processo de transformação da sociedade, para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? E que nós, principalmente, né, atuemos, né, de forma incisiva para combater a miséria, não somente a miséria financeira, mas também a miséria intelectual, né, que faz com que nós sejamos cada vez mais individualistas, né, mais egocêntricos. Né? O futuro não pode ser assim. Né? O futuro tem que ser coletivo, o futuro tem que ser participativo, né, para que nós possamos ter um planeta, né, um Brasil, um Rio Grande do Sul, ou até a mesma nossa querida Porto Alegre, para todos, né, e não excludente como é nos dias de hoje. A senhora citou Paulo Freire aqui, só para complementar, ele diz, né, que a educação não muda o mundo, mas ela muda as pessoas, e elas que mudam o mundo. Elas mudam o né? mundo, exatamente. E realmente é isso. Então, para finalizar, professor Alex Fraga, quero que o senhor deixe um recado para quem está nos assistindo, para os seus alunos, para a sua família. Bom, eu gostaria de tecer rapidamente, né, palavras de otimismo. Né? Já falei sobre as minhas preocupações. Eu acredito que a geração, né, que aí está precisa mesmo, né, levantar um pouco os olhos das suas telas, né, olhar ao seu entorno e começar a interagir, né, de forma física com seus amigos, né, com seu colega do lado, né, com seu vizinho. Esse isolamento que a gente está rumando, né, é uma coisa muito nociva para a sociedade. Porque no momento que a tua única fonte de interação, às vezes até dentro do convívio familiar, é o teu computador, é a tua tela de celular, é o teu tablet, né, a gente está perdendo vida. Né? E o que é vida? Né?
é o momento em que tu interage, que tu estabelece trocas, né? E uma máquina não vai estabelecer trocas contigo. Então, né, eu gostaria e pediria que todas as pessoas pudessem levantar a cabeça, né, levantar os olhos, olhar ao redor, né, e interagissem mais umas com as outras. Tá? Tudo bem, às vezes as interações são meio conflitivas, mas o conflito também pode estabelecer vínculos, pontes, né, e reformular, né, as nossas relações. Professor Alex Fraga, quero agradecer pela sua participação, por trazer essas contribuições tão importantes para a gente aqui e também agradecer por todo esse legado que o senhor construiu na educação. Tenho certeza que transformou a realidade de muitas pessoas e segue transformando. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Um grande abraço para a nossa audiência aí da TV Câmara. Então, esse foi o vereador professor Alex Fraga, conversando conosco, contando sua história de vida. O Trajetórias de hoje fica por aqui, mas na próxima edição a gente volta com mais trajetórias para você. Você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!